Igreja vencedora que vai morar no céu, shalom. Hoje eu estou aqui, o dia de cuidados, mas o Senhor tem falado muito no meu coração durante esse dia todo, através do devocional da manhã, e eu não pude deixar de vir aqui, né? Deixar o Espírito Santo também conduzir essas palavras ao coração de vocês. Minha devocional hoje foi em Mateus 14, 22 ao 36, e conta uma história muito conhecida, que é a história do mar, né? Do mar revolto, da grande tempestade que aconteceu no mar, e os discípulos estavam dentro do barco. Primeiro o Senhor, ali no 22, insiste para que os discípulos entrem, né, no barco e atravessem para o outro lado. E aí acontece algo muito profundo, né? Uma grande tempestade acontece. De repente, no meio da tempestade, eles começam a ver algo que parecia um fantasma. Todos ficam com medo e apavorados, mas algo acontece. E o que acontece? Todos os discípulos, 12 discípulos, estavam no barco. Todos eles estavam com medo, todos estavam apavorados, todos estavam, ai meu Deus, é um fantasma. Mas ali no meio daquele alvoroço, um se levanta e fala: Jesus, se for mesmo, Senhor, me deixe ir contigo. E aí esse um desce do barco e começa a andar sobre as águas. Esse um começa a se afundar quando muitas conversas, muitas vozes de medo vêm ali no seu coração. Mas esse um, ele saiu do barco e ele tentou chegar até Jesus. Repare que esse um, chamado Pedro, é o que marca a diferença daqueles que ficaram no barco com medo e daqueles que foram com medo. Porque esse um não repreendeu medo para sair do barco. Esse um desceu do barco ainda com muitos medos. E o que eu vejo aqui é que o Senhor diz para ele: não tenha medo, vem ter comigo, aí no 27. Não tenha medo, tenha coragem, desça e venha. E ele imediatamente foi ter com Jesus. Do meio para o fim, ele começa a se afundar. E aí ele grita por socorro: Jesus, me socorre, eu estou afundando. A mão do Senhor vem e segura ele. E ele faz aquilo que todos nós um dia recebemos de Deus. Fomos resgatados. Fomos resgatados. Começamos a andar, começamos a navegar e de repente nós começamos a fraquejar, começamos a ouvir as vozes e aí a gente começa a querer se afundar, mas há um dia que nosso coração grita por socorro, clama por socorro do alto e o Senhor vem em resgate e nos tira daquele mar revolto e está nos afundando. E essa história que eu tô te contando aconteceu comigo, aconteceu com milhares de pessoas que começaram uma vida com Cristo e de repente começou a ouvir as vozes e de repente começou a se afundar. Mas houve um dia em que essa pessoa, se afundando, gritou por socorro e a mão do alto, a mão de Deus, veio e resgatou ali daquele lugar. E o Senhor fez comigo assim. E o Senhor me ajudou a voltar novamente para o barco. Mas esse barco não era mais o primeiro barco. Era um barco diferente. Eu já não era mais aquela que ouvia ainda os temores. Eu já era aquela que estava fortalecida, porque Ele me puxou, Ele me resgatou. E no meu coração eu tinha uma história para contar. Eu realmente meio que caí, eu realmente meio que me afundei, mas eu senti o Senhor me resgatar. E quando Pedro volta pro barco, ele pode ter ouvido assim muitas vozes. Ei, Pedro, tu se afundou, hein? Ei, Pedro, quase que tu se afunda. Ei, Pedro, e aí? Como é que foi essa experiência de pagar esse vexame todo aí, Pedro? Mas o coração do Pedro tinha a terrível e mais gostosa sensação de todo mundo. Eu vivi o extraordinário, porque foi no meio de quase me afundar que o Senhor me resgatou. Foi no meio de quase morrer que o Senhor me resgatou. Eu fui o único que vi o Senhor andando no meio da tempestade junto comigo. Eu fui o único que vi o Senhor repreender todos os meus medos e me tirar de uma condição de falta de fé, ou de uma fé não tão forjada, e me devolver ao barco. Então, minha irmã, meu irmão, se você está nessa condição aqui, caminhando e se afundando, acredite. Há um Deus que caminha contigo no meio da tua tempestade. E este Deus está esperando somente você gritar por socorro. E o Senhor vai vir em teu socorro. O Senhor vai vir em teu socorro. Então somente creia. Nenhuma tempestade é maior do que a mão do Senhor te resgatando e te devolvendo ao barco. E você não será mais a mesma. Pode ter a certeza. Você foi chamada para o retorno do barco. E você não será a mesma. Quando chegar naquele barco, você vai saber das suas experiências. Você viveu o extraordinário, você andou. Você provou do grande e inefável amor do Senhor. Mas se a sua condição hoje é: Raquel, eu não consigo sozinha, lembra, Jesus mandou 12 discípulos no barco. Um desceu. Esse um precisou voltar para o barco. Mas esse um volta com Jesus. Então você é esse um que voltará com Jesus e continuará no barco, atravessando a jornada até o dia que Jesus vir e buscar a sua igreja gloriosa e vencedora. E eu vou te ajudar a voltar para esse barco em nome de Jesus. Comenta aqui, vem.